Paz do Senhor a todos, bom dia. Passando com a poderosíssima palavra do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Esta é a poderosíssima palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, aleluia, sobre as promessas de Deus. Muitas vezes na nossa caminhada, aleluia, nós enfraquecemos, nós desanimamos, o tempo passa, os anos passam e nós muitas vezes achamos, aleluia, que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor não vai cumprir a sua promessa. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aleluia, o que nos dá esperança. Aleluia, é a palavra do Senhor que já foi liberada sobre as nossas vidas, aleluia, o que nos dá esperança, aleluia, é crer nas suas promessas, aleluia, que o Senhor, aleluia, é aquele que promete e aquele que cumpre e é aquele que faz, aleluia. Quero dizer, aleluia, nesta manhã, aleluia, que uma palavra liberada pela boca de Deus, ela tem poder de mudar a nossa história e o nosso destino. A palavra do Senhor diz que o desejo chegado é árvore de vida, aleluia, mas a espera demorada, ela enfraquece a nossa alma. Existem muitas pessoas que estão enfraquecidas pelo desgaste do tempo, aleluia, por não acreditar mais, por esperar por algo que ainda não aconteceu, aleluia. Mas nesta manhã eu te animo, aleluia, a crer, aleluia, que é uma palavra liberada, alabassúria, sobre as nossas vidas, não importa o tempo que ela foi liberada, que ela foi lançada, e a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia, ela é tudo o que nós precisamos, aleluia, ainda que a gente não tenha nada além de uma palavra, mas ela é suficiente, aleluia, para fazer, aleluia, aleluia, aquilo, né, para a qual ela foi enviada. A palavra do Senhor é como uma flecha que ela foi lançada, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e ela vai atingir o alvo, demore o tempo que demorar, passe o tempo que passar, aleluia, o Senhor a cumprirá. Eu quero dizer que o Deus de promessas, aleluia, está aqui nessa manhã para renovar a nossa fé e a nossa esperança. Aleluia, eu quero deixar uma palavra que fica em Gênesis 15, que diz assim: depois disso, né, Deus faz promessas a Abraão. Depois disso, Abraão teve uma visão, aleluia, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale uma recompensa, se eu continuo sem filhos? Aleluia, Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho, aleluia. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro, aleluia. Então o Senhor falou de novo, aleluia. O seu próprio filho será o seu herdeiro, aleluia, e não o seu empregado Eliezer, aleluia. Aí o Senhor levou Abraão para fora, aleluia, e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra liberada, aleluia, ela tem poder de mudar a história. Uma palavra liberada pela boca de Deus, ela tem poder para mudar o nosso destino. E foi isso que aconteceu com Abraão. Aleluia. Deus anima Abraão e promete-lhe um filho, né? Em Gênesis 15.
aleluia. Mas eu quero te dizer que não foi do dia para a noite que isso aconteceu, aleluia. Houve um processo, houve um tempo que Abraão e Sara tiveram que esperar para que houvesse o cumprimento dessa promessa. Se nós formos observar, aleluia, lá atrás, quando o Senhor o chamou, aleluia, em Gênesis 12, e falou: Abraão, sai da tua casa e do meio da tua parentela, aleluia. Quando Deus o chama, né, ali se inicia o chamado de Abraão e Deus lhe faz promessas. Se nós observarmos aqui no capítulo 12, aleluia, Deus já havia feito algumas promessas a Abraão, aleluia, dentre, né, as promessas, aleluia, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, aleluia, abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 12, Deus já havia feito todas essas promessas a Abraão. Aleluia. Passou-se o 12, passou-se o 13, o 14, o 15. Aleluia. Abraão já estava, né, ansioso, né? Deus havia falado todas essas promessas. E aí no 15, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus anima Abraão, porque certamente ele já estava esperando por algum tempo, por alguns anos, aleluia, e nada tinha acontecido, aleluia. E Deus agora lhe faz mais uma promessa, aleluia. Ele promete um filho, aleluia. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que somente, aleluia, no capítulo 21, aleluia, porque quando o Senhor chamou Abraão, aleluia, ele tinha 75 anos, aleluia, mas somente no capítulo 21, quando, aleluia, Abraão já, aleluia, tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos, 25 anos depois, aleluia, é que a promessa, aleluia, se cumpriu, aleluia. Quando o Senhor, aleluia, deu a eles Isaac, o filho da promessa. Aleluia, eu não sei pelo que você tem esperado, se você tem esperado, se a tua promessa é um filho, se a tua promessa é um marido, é uma esposa, se a tua promessa é uma porta de trabalho numa empresa grande, algo que você está esperando, se é um carro, se é uma casa, se é uma cura, alebassúria, aleluia. Eu quero te dizer que muitas vezes nós somos provados, aleluia, no tempo, aleluia, como Abraão e Sara, aleluia, mas o Senhor foi fiel, porque uma palavra liberada como uma flecha que acerta o alvo, ela não tem como errar, aleluia, ela foi liberada e na hora certa, no tempo certo, no mês certo, no dia certo, no ano certo, ela vai se cumprir. Aleluia, essa palavra é para você, aleluia, aleluia, se animar, aleluia, porque em alguns momentos o Senhor vai voltar à nossa vida como Ele veio a Abraão e anima o coração dele, aleluia, prometendo mais uma vez, aleluia, aleluia, um filho agora, no capítulo 15, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor por vezes, Ele vem na nossa vida de tempos em tempos, aleluia, para nos animar quanto às promessas, quanto, aleluia, aquilo pelo qual nós estamos esperando, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tudo que ele tinha, tudo que Abraão tinha era, aleluia, uma palavra, aleluia, ela foi suficiente, aleluia, para ele ficar firme e esperar, aleluia, o tempo do Senhor. Tudo que você tem, aleluia, é uma palavra, aleluia. Se apegue ao que o Senhor tem falado a seu respeito, não desanime, não desista, aleluia. Às vezes a gente não tem mais nada além do que uma palavra, aleluia, aleluia, mas ela é suficiente, ela era tudo que Abraão precisava, aleluia, nada era concreto, né? Havia incertezas, eles já estavam velhos, avançados em idade.
Sara já tinha encerrado os costumes das mulheres, aleluia. A casa deles era uma casa improvável, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor não chama, aleluia. Aleluia, as nossas vidas, Ele não faz promessas às nossas vidas baseado, aleluia, nos cenários que nós temos, baseado, aleluia, aleluia, nas nossas condições financeiras, nas nossas condições físicas, aleluia. O cenário pode ser totalmente, aleluia, diverso, o cenário pode ser totalmente improvável, aleluia, mas é nessa casa que o Senhor resolveu manifestar a sua glória, na casa de Abrão e Sara, aleluia, numa casa, aleluia, infértil, numa casa onde duas pessoas não haviam nenhuma possibilidade de gerar um filho. O Senhor fez uma promessa, aleluia, não de somente dar um filho, mas que ele seria pai de uma grande nação, aleluia. Como Deus vai fazer uma promessa que um homem vai ser pai de multidões, sendo que ele não pode nem sequer ter um filho? Alabassúria, mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que fala, e você está debaixo de uma palavra, Lamassurianda saia, aleluia, uma palavra liberada, uma palavra, uma promessa liberada da boca de Deus, ela tem poder para mudar história, aleluia, creia nessa palavra, aleluia, não sei em debaixo de qual palavra você está, aleluia. Eu tenho frisado isso, aleluia, fique debaixo das promessas do Senhor, fique debaixo da palavra do Senhor, porque não tem como, aleluia, a palavra do Senhor voltar vazia, aleluia, tudo que o Senhor fala, tudo que Ele nos promete, Ele se responsabiliza, aleluia, para cumprir, porque Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Um dos atributos do Senhor é que Ele é imutável, Ele não muda de ideia, Ele não fala uma coisa hoje, aleluia, e muda amanhã. Aleluia, Ele não te escolheu e se arrependeu, Ele não prometeu e depois Ele vai olhar para nossas imperfeições, para as nossas falhas. Ah, não era bem isso que eu queria, né? Para missionar a Doralice, para o meu servo, para a minha serva, não. Se o Senhor prometeu, aleluia, Ele vai cumprir, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse ano é ano de cumprimento de promessas. Se você crê, você vai viver o sobrenatural de Deus. Se você crê, você vai viver o que ninguém vive, pelo poder da palavra de Deus que há de se manifestar na tua vida, na tua casa e na tua família. Tome posse dessa palavra para esse ano. Aleluia. Talvez você esteja desanimado como Abraão esteve, como Sara esteve, por muitos momentos talvez eles desacreditaram. Era impossível aos olhos deles, aleluia, eles terem um filho, aleluia, com 100 anos Abraão e 90 anos Sara, aleluia, mas não importa, aleluia, não importa o teu cenário, não importa a tua condição física, não importa, aleluia, aquilo que o médico tem falado, não importa as condições que você não tem, a estrutura que você não tem. O Senhor, aleluia, é aquele que faz. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso galardão. Ele falou, aleluia, para Abraão, que Ele era o seu galardão. Aleluia, galardão, aleluia. Ele é aquele que nos recompensa. Ele é aquele que nos presenteia. Ele é aquele que nos galardoa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, tenha fé, aleluia, esse é ano de você ativar a sua fé pela palavra de Deus e crer que o Senhor vai cumprir as promessas que Ele tem feito para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, aleluia, é tempo, aleluia, de se levantar, aleluia, e de crer, aleluia, nas promessas do Senhor, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu que não tinha mais nada, além de uma palavra liberada. Aleluia. Talvez seja apenas isso que você tem, uma palavra liberada. Aleluia. Ela é suficiente para o Senhor glorificar
o nome dele na tua vida e a glória do Senhor, aleluia, se manifestar esse ano de 2026, aleluia, a bondade do Senhor, a misericórdia, a graça, o favor de Deus se manifestar na tua vida com poder e glória, em nome do Senhor Jesus. Fico com essa palavra, aleluia, traga a sua memória, aleluia, aquilo que pode te dar esperança, e o que pode te dar esperança, aleluia, aleluia, são, aleluia, as promessas de Deus, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vou estar orando para encerrar esse vídeo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã em oração, Pai, eu te peço por cada pessoa que está esperando por algo da tua parte, por uma promessa, Senhor, por algo, aleluia, aleluia, que o Senhor, aleluia, prometeu, por uma cura, Senhor, por uma cura divina, por um filho, Senhor, talvez essa pessoa que esteja ouvindo, aleluia, esse vídeo esteja esperando, Senhor, aleluia, há muitos anos, aleluia, por um filho como Abraão e Sara, Senhor, tu és aquele, Senhor, aleluia, que faz a mulher estéril ser mãe de filhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita os ventres nesta manhã, Senhor, faz uma grande obra, meu Senhor, como tu fizeste na vida de Sara. Deus, eu te apresento os ventres inférteis nesta manhã. Deus, entra com cura e restauração, opera um milagre sobrenatural, aleluia, na vida daquele que crê, Pai. Deus, uma palavra liberada, ela tem o poder, uma palavra liberada que sai da tua boca, ela tem poder para mudar a história. Muda a nossa história nesta manhã, a respeito daquilo que nós estamos esperando, das promessas que o Senhor tem feito na nossa vida, porque o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, assim como o Senhor cumpriu na vida de Abraão. Se manifesta nesta manhã com poder e glória. Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia, a casa, o carro, aleluia, Senhor, aleluia, o emprego, aleluia, o sonho dessa pessoa, Pai, não sei qual é a promessa. Qual é a promessa que ela tem esperado? É a salvação da sua família, é a salvação do seu esposo, aleluia, em nome de Jesus. Faz uma grande obra, Senhor, em nome de Jesus. É que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor derrame a sua paz. Um bom dia a todos e até o próximo vídeo.